consequência, entenda a consequência. E Deus questiona ela, Deus questiona ela. Por que você está falando mal? Sabe por quê? É porque Miriam queria que Deus falasse com ela e com Arão do mesmo jeito que Deus está falando com Moisés. Mas aí Deus confirma embaixo: ei, aonde tem profeta, eu falo em sonhos, em parábolas, eu falo, tudo bem. Ainda tem de ter profeta. Mas ali o meu servo Moisés é diferente. É diferente. Não tem como. Sabe o que eu falo para os irmãos? Porque Moisés teve uma experiência maravilhosa com o Senhor. Deus fez tudo na vida dele. Mas uma coisa eu falo para os irmãos: não precisa você saber falar bonito. A única coisa que você precisa fazer é ser sincero com o Senhor. É falar para Deus: Deus, entra na minha frente. Deus, eu não dou conta. É isso que eu e você temos de fazer. Não adianta eu e você querer resolver tudo na mão, tudo no braço, nós não dá conta. Nós temos um Deus que peleja por nós. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Só que Deus, ele é fiel o tempo todo. Deus, ele é maravilhoso. Só que quando eu olho também para esse homem, eu olho também para Abraão, um grande homem de Deus, que é chamado como amigo de Deus. Aí eu questiono com o Senhor: Deus, por que ele é chamado de amigo de Deus? Por quê? Meus irmãos, Abraão foi fiel ao Senhor o tempo todo. Deus, para testar Abraão, ele fala assim: olha, eu quero que você me dê o seu filho como sacrifício. Abraão não questiona com o Senhor, porque Abraão sabe o que Deus deu, então ele tem todo o direito de tomar. Pela fé, é um homem de Deus, é um homem de oração também. E nesse lugar tem homem, tem mulher de oração. Basta você abrir a boca e acreditar que Deus faz. E Deus pede o filho de Abraão. Abraão dá o filho para Deus. O incrível que pareça é que quando o profeta Abraão vai subir no monte, o filho dele pega a lenha, ele pergunta: cadê o holocausto? Cadê o sacrifício? Abraão não fala nada, eu pensando assim, ele pensando, Deus proverá. Mas quando ele pega a faca, ele vai sacrificar Isaac, o anjo do Senhor, brando do céu, e organiza o Cordeiro de Deus. Quando eu falo para vocês, acreditem em Deus. Deus tem o melhor para mim e para você nessa terra. Deus tem o melhor para mim e para você nessa terra. Enoque foi um homem muito usado por Deus também. Eu estava estudando com ele, eu estou estudando a Bíblia, passa a semana toda estudando, é tão bom. Você viaja na Bíblia, você viaja. Você não quer parar de ler, cada vez você quer aprofundar. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Outro homem que foi fiel ao Senhor o tempo todo, andou com Deus 300 anos, andou com Deus, foi fiel o tempo todo. Por que eu e você não podemos ser fiel com o Senhor? Por que eu e você não podemos chegar naquela que o Senhor dá o de melhor para Deus? Não importa o que eu e você passe durante o dia, a partir do momento que nós fazemos aquela porta para cá, é nós dar o de melhor para Deus. Aleluia! É deixar os problemas para lá, é falar: Senhor, estou aqui, mesmo meu aluguel vencendo, eu sei que o Senhor é Deus que cuida, é Deus que zela. Então Deus vai arcar com a providência. Então não adianta eu e você querer ultrapassar, não adianta eu e você querer falar: Senhor, eu estou tão necessitado. Se eu e você não tiver essa coragem de dedicar ao Senhor igual Moisés dedicou, Deus não vai fazer nada para mim e para você. É tão interessante, se você for olhar, é tão de Deus, que quando eu entrei na rede social, eu acho que tinha mais de 40 pessoas online. Mais de 40 pessoas, e o Espírito Santo falou assim para mim desde assim: ó, se essas 40 pessoas estivessem online na minha presença, você ia ver o tanto que eu ia fazer na vida de cada um deles. E eu aprendi, eu faço tudo, depois eu mexo nisso. Eu oro, eu leio a Bíblia, depois eu mexo nisso. Presença é real. Todo lugar que você está, você vai sentir a presença de Deus. Não adianta. Todo lugar que você estiver, você vai sentir a presença de Deus. Porque naquele linguagem eu comecei a orar, eu comecei a louvar o Senhor, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Mas tem um preço a pagar. Deus não vai dar algo para você se você não dedicar para o Senhor. Eu tenho que ser realista para os irmãos. Não adianta eu falar para você. Se você não tirar um tempo para Deus, Deus não vai fazer na sua vida. Deus não vai fazer na vida da sua família. Deus não vai fazer na vida do seu esposo. Tira um tempo para Deus. Mostra para Deus que Ele é importante na sua vida. Mostra para Deus que você é grato por tudo que Ele faz por
você. Muitas das vezes nós não sabemos nem agradecer pela água que nós temos, por tudo que nós temos, nós não sabemos agradecer. E eu aprendi, falei pra minha esposa, eu aprendi a agradecer tudo. Hoje ela falou pra mim, amor, é tanta conta, papai. Eu falei assim, amor, eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Eu quero me preocupar com isso aqui. Porque tem muitas das vezes que o inimigo bota tanto assim na sua cabeça que você não consegue concentrar. Você não consegue concentrar. E eu falei, amor, entrega nas mãos do Senhor. Concentra nisso aqui. Você tem que concentrar nisso aqui. Porque senão tira seu foco. Você não consegue orar mais. Você não consegue jejuar mais. Você não consegue dar o de melhor para o Senhor mais. Que nessa noite você vem entregar por completo para o Senhor. Não deixa o diabo roubar o que Deus te deu. Não deixa. Tanta gente, tanta família. Se você está sentado aqui hoje porque Deus permitiu. Eu fico olhando para nós e poxa, Deus deu tudo para nós. Deu tudo para nós. Tem muitas das vezes que as pessoas reclamam até com a roupa que veste. Tem a roupa que veste. Quando Moisés pegou aquele povo e tirou do Egito e levou para o deserto, aquelas pessoas começaram a questionar com o Senhor. Era mais amplo ter ficado lá, comendo carne e pão, do que nós vindo para cá. Muitas das vezes nós estamos tão preocupados com os bens materiais, com comida, que nós esquecemos que Deus é Deus de providência. Deus providencia tudo. Deus cuidou daquele povo. 40 anos no deserto, Deus cuidou. Deus deu água, deu pão. Deus cuidou, porque Deus não pode cuidar de mim e de você também. Esse não é melhor que eu, que você não. A diferença que mata o cristão é a murmuração. Mas que nessa noite nós vamos fazer diferente. Nós vamos mostrar para o Senhor que nós somos gratos por tudo que Ele fez na nossa vida. Vamos mostrar para Deus que nós somos dependentes dEle. Nós somos dependentes de Deus. Você respira porque Deus permite. Você abre a boca porque Deus permite. E vai chegar um momento que eu e você não vamos respirar mais. Vai chegar um momento que Deus vai bradar nessa terra. E é hora da igreja subir. É a hora. O sofrimento, ele está acabando. Não adianta, ele está acabando. Mas eu peço para os irmãos, continua firme, não desista. Não desista, pega na mão do seu esposo, pega na mão dos seus filhos. Não desista, não larga seu esposo por nada. Não larga sua esposa por nada. Ah, eu estou fraco, para com isso, pega na mão dela, pega na mão dele. Luta pela sua família. Porque o dia de hoje está difícil. Está difícil você até orar, porque quando você vai orar, você sente um peso. Um peso tão grande, é tão grande a luta espiritual, que quando você joelha para orar, você não consegue falar nada com Deus. Não consegue falar nada. Não consegue. É uma luta espiritual tão grande. Eu comecei a levantar de madrugada para orar. Tinha vezes que eu nem aguentava. Mas eu tenho que ser forte. Eu começava a levantar. Eu tenho que ser forte. Hoje eu entrei para dentro do meu quarto com calorzão grande. Eu tenho de dedicar ao meu Deus. Eu tenho que agradecer ao Senhor. Mas quando eu entrei no meu quarto para orar 1 minuto, eu orei 20 minutos. Senti a presença de Deus. Eu posso falar para vocês que a presença ela é real. Hoje eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim, que cuida da minha família. E quando eu vejo o irmão vir aqui na frente, dando um testemunho, eu sei que Deus continua fiel na vida de cada um de nós, porque Deus continua cuidando. Deus continua zelando, não importa de cor, não importa que raça, o amor é o mesmo. Aleluia. Nós somos em a mesma igreja, não adianta, o irmão é moreno, não. Deus ama eu e você da mesma forma. O carinho Deus usa do mesmo jeito. É uma nação que Deus ama muito. E Deus pagou um grande preço por mim e por você. Então vamos fazer valer a pena. Vamos fazer valer a pena nessa noite em nome de Jesus. E Deus tocou no meu coração tão forte. Tantas pessoas que estão desconectadas de Deus. E Deus fala, você eu vou trazer tudo de volta. Aleluia. Eu vou voltar, essas pessoas vão voltar a conectar comigo para começar a sentir a presença. Porque quando você sente a presença de Deus, você não quer voltar atrás. Quantas pessoas, quantas das vezes, quando eu morava em outra cidade, eu desviei da presença de Deus, mas eu nunca esquecia da casa, eu sempre voltava. Porque a gente não esquece, nunca esquece do Pai. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos, quando eu voltava,
Não tinha ninguém apontando o dedo, não. Tinha só irmão abraçando. Gente segurando na mão e eu senti tão acolhido, tão abraçado. Ei, quando chega alguém, pega na mão. Não acusa, não aponta o dedo, não. Não aponta o dedo, porque tem muitas pessoas que só sabem criticar. Ah, tem um mês. Louvado é o nome do Senhor. Desde já eu quero convidar o pastor Lucas para estar louvando o Senhor nessa noite. Já quero estar passando o microfone para o pastor Braul também, em nome de Jesus. Quero ser grato a Deus pela minha oportunidade nessa noite. Eu fico maravilhado de ver os irmãos, a casa cheia. Sabe por quê? Porque nós podíamos estar em qualquer outro lugar. Você podia estar na sua caixinha na televisão, comendo a pipoca, mas não. Você decidiu vir hoje para adorar o Senhor. E Deus se agrada disso, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor.